Comprei uma máquina de solda, mas qual tipo de eletrodo revestido eu devo comprar? Fala pessoal, beleza? Existem vários tipos de eletrodo no mercado. A escolha desse eletrodo ela está diretamente ligada ao material base que você vai soldar. Na serralheria, na maioria dos casos, nós utilizamos o aço carbono, que é o metalon, é a cantoneira, é a barra chata e diversos materiais que nós utilizamos como matéria-prima no nosso trabalho. Por isso, na hora de escolher um eletrodo, nós precisamos estar atento a isso. Temos que escolher um eletrodo que tenha a composição da sua alma também de aço carbono. Mas afinal, qual tipo de eletrodo eu devo utilizar? Nesse vídeo de hoje nós falaremos a respeito de dois tipos de eletrodos, E6013 e o eletrodo E7018. Mas afinal, qual a diferença entre eles? Bom, então vamos lá. Vamos começar a falar aqui do E6013. Esse é o eletrodo que é indicado para metais de pequena espessura. Esse eletrodo é o mais popular do mercado e também é o famoso pau para toda obra. Agora, de fato, para que vocês entendam o que significa esse código que está escrito no eletrodo, vamos aqui, eu quero mostrar essa tabela aqui para vocês. Esta letra E, ela significa que é um eletrodo de eletrodo revestido. Esse XX que vocês estão vendo, ele indica a resistência à tração por PSI, tá? Ou seja, no caso, é uma multiplicação por 1000 PSI. Então, no nosso caso, o eletrodo E6013, ele tem 60.000 PSI de resistência à tração. O 7018, ele tem 70.000 PSI de resistência, mas nós não vamos entrar aqui em detalhes a respeito disso. Agora nós temos aqui nesse código o Y e o Z, que equivale os dois números que você consegue ver no final do eletrodo, que é o caso do E6013, nós temos o 1 e o 3. O número 1, ele equivale à posição de soldagem, ou seja, o eletrodo E6013 você consegue soldar, tá, em todas as posições, porque ele tem o número 1 no penúltimo dígito. Se ele tivesse o número 2, seria a posição plana vertical, 3 na posição vertical, 4, todas as posições, inclusive vertical descendente. Agora, o último dígito aí do nosso código, que é a letra Z, você consegue ter diversas informações. Ou seja, essa letra Z, ela indica aí a corrente e a polaridade com os quais serão soldados e também o tipo de escória depositada, o tipo de arco, a penetração sobre o metal base e a quantidade de pó de ferro, né, que contém ali no revestimento do eletrodo. Agora, já nessas tabelas que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês conseguem ver a polaridade, vocês conseguem ver a corrente, o tipo de escória, o arco, a penetração e a quantidade de pó de ferro que o eletrodo ele contém. No nosso caso, falando do eletrodo E6013, nós temos o último dígito, o número 3. E na nossa tabela aqui, vocês podem observar que no último dígito, no número 3, nós temos para o eletrodo E6013 uma corrente que você pode utilizar tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua. Já a polaridade, para você conectar na máquina, você pode colocar o porta-eletrodo tanto no positivo quanto no negativo, que vai funcionar, tá? Agora, sobre a escória, é uma escória rutílica. E essa escória ela é muito mais fácil de ser retirada comparado com outros eletrodos, tá? Outros códigos de eletrodo. E se falando da intensidade do arco elétrico do eletrodo E6013, ele é um arco elétrico fraco se comparado a outros tipos de eletrodo, pelo fato dele ter no último dígito o número 3. Agora, se falando de penetração, que é algo que é muito importante para nós que trabalhamos com serralheria, porque trabalhamos com chapa mais fina, esse eletrodo é um eletrodo de baixa penetração. Ele tem pouca penetração na hora que o arco elétrico ele é iniciado, tá? Com isso, você consegue soldar materiais de chapa fina. Agora, se falando da quantidade de pó de ferro, ou seja, a porcentagem de pó de ferro na composição do revestimento, esse é um eletrodo que tem pouca quantidade de pó de ferro, tá? Temos eletrodos que têm mais quantidade, que nós vamos falar daqui a pouco, que é o caso do E7018, que tem uma maior quantidade, e isso dá uma maior estabilidade de arco. Bom, eu acho que deu para entender claramente aqui a respeito do E6013, né? Agora nós vamos falar a respeito do E7018. O E7018, o último dígito equivale ao número 8. E na nossa tabela aqui nós podemos perceber que a corrente, para você utilizar o eletrodo E7018, é necessário que seja tanto em corrente alternada também quanto em corrente contínua, igual o nosso eletrodo E6013. Porém, na polaridade, você só pode utilizá-lo no positivo da sua máquina, tá? Se você colocar no negativo, talvez pode até funcionar, mas vai prejudicar aí a qualidade do cordão da sua solda que você estará fazendo. Falando do tipo de escória desse eletrodo E7018,
é uma escória básica, ela é um pouco mais fina, ela é uma escória mais fácil de você retirar se comparada aí com E6013. Se falando a respeito do tipo de arco elétrico desse eletrodo, o E7018, ele é um tipo de arco médio. E a penetração, que é algo muito importante para nós que trabalhamos com soldagem, o tipo de penetração também é um tipo de penetração média, que dá aí uma penetração um pouco melhor do que o E6013. Se você for soldar aí algum tipo de material de serralheria ou de alguma situação que necessite um pouco mais de tração, de esforço, esse é um eletrodo mais indicado se comparado com o eletrodo E6013. E o último dado dessa tabela aqui é a quantidade de pó de ferro, né, a porcentagem na sua composição, do seu revestimento. Então ela tem entre 30% a 50% de pó de ferro. Isso ajuda muito aí na estabilidade do arco. Agora essa tabela que eu vou colocar aqui é uma tabela que vocês precisam de fato prestar bastante atenção, porque ela tem muita informação que é muito útil para vocês que estão entrando nessa área de soldagem. Vamos lá, olhando a tabela, vocês podem ver que nós temos aqui diversos diâmetros, tá? Esse diâmetro é o diâmetro da alma do eletrodo, aquela varetinha de ferro, que vai de 1,6 a 6 milímetros, tá? Essa tabela é uma tabela aí de corrente de soldagem. Eu coloquei aqui em cima que vocês podem ver que para você estar soldando, você vai utilizar em média de 30 a 40 vezes o diâmetro do eletrodo para você estar soldando, escolhendo uma corrente de soldagem mais ideal para vocês. Se tratando do eletrodo EXX13, que é o nosso caso E6013, se nós formos trabalhar com o eletrodo de 2,5, que é o eletrodo mais indicado para serralheria, pelo fato do preço, a facilidade, entre outros detalhes que eu vou falar daqui a pouco sobre os pontos positivos e negativos de cada eletrodo, nós temos aqui a faixa etária de corrente. O eletrodo 1,6 de 30 a 50 amperes, de 2,0 de 40 a 65, de 2,5 de 60 a 85 e de 3,25 nós temos de 100 a 130. Vocês podem ver que eu novamente circulei mais fechado aqui entre 40 a 130 amperes, que são os eletrodos que vocês vão encontrar no mercado com uma certa facilidade, que é o eletrodo de 2, de 2,5 e de 3,25 E6013. Esses vocês vão encontrar com mais facilidade nas lojas aí de serralheria. Bom, agora se falando do eletrodo E7018, nós temos aqui um eletrodo que você vai conseguir encontrar, vai ser de 2 milímetros, vocês vão encontrar de 2,5, de 3,25 até de 6 milímetros. Agora, o eletrodo que é mais utilizado, que vocês vão encontrar facilmente nas lojas, são eletrodos de 2,5 a 4 milímetros, tá? Vocês vão encontrar mais facilmente. Você vai utilizar para eles uma corrente de 70 até 190. Bom, agora é uma hora da decisão final, para você decidir de fato qual eletrodo você deve comprar. Vamos falar aqui agora a respeito dos pontos positivos e os pontos negativos de cada eletrodo. Se falando do eletrodo E6013, os pontos positivos desse eletrodo. Ele é um eletrodo de baixo preço, você também vai encontrar ele com mais facilidade, ele tem uma facilidade muito grande da abertura de arco. Esse eletrodo também tem uma boa estabilidade do arco, isso é muito importante, principalmente para quem está iniciando. Esse eletrodo não exige aí um armazenamento tão específico quanto um eletrodo de alumínio, que se você não guardar ele até derrete. Temos também uma escória liberada facilmente. Na hora de você retirar a escória por cima da solda, ela sai muito fácil. Também facilidade de ponteamento, que é algo muito necessário para nós que somos da área de serralheria. Outra facilidade é que esse eletrodo ele solda em todas as posições, então você não tem que ter um eletrodo específico. E último ponto positivo que eu lancei aqui é que ele gera poucos respingos e também os respingos são mais fáceis de tirar. Agora os pontos negativos desse eletrodo é o seguinte, esse é um eletrodo que ele escorre mais facilmente. Na hora de você fazer uma soldagem ascendente, ou seja, subindo, ele vai escorrer mais se você não tiver com uma regulagem ali muito correta da corrente. Esse eletrodo também, ele descasca mais facilmente o seu revestimento, a sua ponta. Outro ponto negativo desse eletrodo é que ele tem uma baixa resistência mecânica. Se você for soldar peças que exigem um reforço, né, na sua estrutura, esse não é o eletrodo indicado. Outro ponto negativo, se você estiver utilizando uma corrente um pouquinho a mais do que a necessária, esse eletrodo ele vai envermelhar, ele vai amolecer aí facilmente. Dando sequência à nossa tabela de prós e contra, agora é com o eletrodo E7018. Os pontos positivos do eletrodo E7018 é o seguinte, esse é um eletrodo que ele te dá aí maior resistência mecânica, ou seja, você vai conseguir soldar peças
que vão suportar mais esforço, né? Não vai quebrar facilmente. Esse eletrodo ele solda em todas as posições, devido ao seu código 1 do número 18. Ele também é uma boa pedida para você que vai soldar ascendente, devido a ele escorrer menos. E também ele tem uma boa penetração, se é uma chapa muito grossa que você precisa fazer a soldagem ou a emenda. Outro detalhe é que esse eletrodo ele não amolece facilmente como o E6013, ele não avermelha como o E6013 e às vezes você acaba até perdendo o eletrodo. Agora, o ponto negativo desse eletrodo E7018 é que ele é mais caro se comparado ao E6013 e também ele é mais difícil de encontrar. Nem todo lugar que você for você vai encontrar o E7018 como você encontra o E6013 por ser o queridinho dos serralheiros, tá? Ele também tem uma dificuldade muito grande de abertura de arco. Para você iniciar o arco, ele é muito difícil de você ficar abrindo. Então, ou seja, ele não é indicado para você ficar fazendo ponteamento, montando grades, portões em serralheria. Um ponto negativo é que ele tem uma estabilidade de arco razoável. Ele não é tão estável como o E6013. E o armazenamento dele precisa ser um pouquinho mais exigente, senão esse eletrodo ele começa a rachar e o revestimento dele começa a se soltar. Outro detalhe é que a escória dele é mais dura. Para você retirar a escória, mesmo ela sendo mais fina, ela é mais dura para você retirar se for preciso. E outro detalhe aqui é que ele é de grande dificuldade de ponteamento, que é o que eu disse aqui, quando eu falei sobre a abertura de arco, tá? É difícil demais você trabalhar com eles. E outro detalhe é que esse eletrodo ele dá mais respingos e esses respingos é mais difícil você retirar aí da peça que você está soldando. Bom pessoal, então este foi o vídeo de hoje, espero de fato que vocês tenham gostado. Foi um conteúdo técnico mais para vocês que estão entrando nessa área de serralheria, eu tenho certeza que fez toda a diferença. Se você ficou com alguma dúvida, volta esse vídeo atrás e assiste tudo de novo, porque isso aqui é importante, isso aqui é figurinha carimbada, você tem que saber de cor na hora de você trabalhar com soldagem. Isso aqui é o básico. Temos centenas de outros eletrodos de códigos diferentes, mas hoje eu escolhi só esses dois aqui, porque eu sei que é a melhor opção para quem está iniciando. Se você ficou com alguma dúvida e eu não falei aqui, ó, aproveita, deixa nos comentários, isso é muito importante para nós e também fortalece o nosso canal deixando um joinha, porque isso nos ajuda muito também a até mesmo, né, nos incentivar a gravar novos conteúdos como esse. Agora, se você ainda não segue a gente, ó, aproveita e segue a gente lá no Instagram, no @PoxTutoriais. Estamos sempre postando os vídeos aqui do nosso dia a dia e isso é muito legal, né? Compartilhando um pouco aqui do nosso making off. É isso aí, então. Forte abraço, até mais e obrigado.